permite essa representação instruída com diversos documentos para apreciação do Ministério Público Federal. Presidente Rodrigo Pacheco, em nome do Ministério Público Federal, do Ministério Público da União, do Conselho Nacional do Ministério Público, órgão máximo do Ministério Público Brasileiro, todos submetidos ao controle e fiscalização do Senado Federal, do qual Vossa Excelência muito honra na presidência, a nossa casa histórica, Casa Alta. Este Procurador-Geral constituiu grupos de trabalho exatamente para, certamente, com o trabalho que Vossa Excelência já indica ter feito, a advocacia do Senado, de identificação da autoria e da materialidade dos fatos ilícitos cometidos, sejam aqueles meramente danosos, mas mais que tudo, atos preparatórios de qualquer sublevação do regime político, adotarmos providências imediatas. Nós temos um grupo formado para que entre segunda e terça-feira tenhamos, diante dos elementos coligidos pela Casa do Senado, mover logo a ação penal juntamente com as ações cautelares, ou somente as cautelares, ou o inquérito com as cautelares. O que esse grupo de trabalho, que está sob coordenação do Dr. Carlos Frederico Santos, aqui presente, que é o coordenador da 2ª Câmara Criminal, que é o vice-presidente do Conselho Superior do Ministério Público Federal, e que coordena basicamente esses serviços ligados ao 8 de janeiro último. O grupo de trabalho dele vai se dedicar no final de semana para dar uma resposta à sociedade brasileira e ao Estado brasileiro e ao Senado Federal, que tem essa competência constitucional e que aqui muito nos honra por reafirmar as atribuições do Procurador-Geral e de todo o Ministério Público em suas instâncias distintas, em trazer este material contendo ilícitos ocorridos no último domingo e que nós vamos nos debruçar com a rapidez e com a confiança de que é preciso responder aos fatos, porque o nosso maior valor constitucional é a democracia. Como Vossa Excelência sabe, eu tenho reafirmado ao longo desses 3 anos e meio que estou aqui à frente do Ministério Público, o Ministério Público, por dever constitucional, deve velar pela ordem jurídica e pelo regime democrático. E, neste momento, em especial, o nosso Ministério Público está totalmente voltado para a apuração dos responsáveis, identificação dos responsáveis e buscar a punição dos culpados. Com certeza, o colega Carlos Frederico já começa a trabalhar hoje mesmo para ver se na segunda ou na terça-feira tenhamos oferecimento das denúncias penais que instauram a ação penal ou só as cautelares ou só o inquérito. Dessa forma, eu espero que todo esse esforço da Advocacia do Senado, sob a direção de Vossa Excelência, logre êxito, porque nós somos a instituição encarregada por Vossa Excelência, como o chefe, o representante do Congresso Nacional, para promover a ação penal. Muito agradecido pela confiança, nós jamais faltaremos com o nosso dever e juramento com a Constituição Federal, como feito muitas vezes perante Vossa Excelência. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, senhor. Obrigado. Aqui, a representação, na verdade, aos desdobramentos de inquérito ou desde já de ação penal, e há uma preocupação que eu particularmente tenho em relação a esse tema, que não só a persecução criminal que possa impor uma condenação criminal e as cautelares de natureza penal em relação a essas pessoas que praticaram esses crimes, mas também algo que me toca, que é a reparação do dano civil em função dos danos causados no Senado Federal. Nós já fizemos um levantamento ainda preliminar, do custo disso, é um dano milionário,
de quebra de vidro a portas, a tapetes, obras de arte, enfim, são danos realmente muito concretos e muito efetivos de uma grande magnitude. Então nós vamos codificar isso e, naturalmente, que embora a instância própria seja juízo civil, através de uma ação de reparação de danos da Advocacia Geral da União, juntamente com a Advocacia do Senado, naturalmente que no âmbito penal também as medidas cautelares de cunho patrimonial, como bloqueio de ativos, arresto, sequestro, enfim, aquilo que couber, é importante também para nós garantirmos essa reparação do dano, porque não é justo que a sociedade brasileira, o erário, o povo brasileiro, pague pelos danos causados por uma minoria extremista que pretendeu fazer um golpe no país. Então, esse pedido também faço, está externado aqui, relativamente a essa preocupação. Obviamente que o objetivo principal é a punição de natureza penal no menor espaço possível em relação a essas pessoas. E quero agradecer em nome do Senado e externar, por último, a nossa plena confiança, respeito e crença na instituição do Ministério Público Federal. Titular da ação penal, vela e zela pelos direitos difusos, pelos direitos individuais, pelas garantias fundamentais. Então, é uma instituição muito importante para o nosso país, desde 1988, com muitas prerrogativas, muitos deveres também, e que quero aqui externar nossa confiança. Certamente o Ministério Público Federal, chefiado por Vossa Excelência, doutor Augusto Aras, haverá de dar uma resposta muito breve e imediata à sociedade brasileira em relação a esse episódio. Tenha certeza, senhor presidente. Muito obrigado. Os louros dessa operação são para todas as instituições e todas as pessoas que participaram dela. E isso demonstra que, unidos, né, cada instituição dentro da sua atribuição legal, a gente é muito forte, senhor ministro. E essa é a maneira, é uma visão que eu tenho a respeito desse processo de segurança, que só dessa maneira que a gente vai conseguir enfrentar todos os desafios que nós temos. Eu tenho 30 anos já de serviço público, 10 na Justiça Eleitoral, 20 na Polícia Federal, e nunca, senhor ministro, nunca, nesses 30 anos, eu fiz alguma coisa sozinho, eu fiz alguma coisa que não tenha tido a participação de outros colegas de outras agências, e os resultados que a gente viu nessa operação são fruto dessa integração. E o terceiro e último ponto, senhor ministro, é a respeito de liderança. Trabalhar na sua equipe, sob a sua liderança, o seu comando, nos fortalece, nos permite ter a liberdade de atuação, dentro, obviamente, sempre, né, do balizamento legal, constitucional, mas sob a sua liderança, sob o seu comando e com a sua confiança. Então, senhor, eu agradeço ao senhor por isso e tenha na Polícia Federal, e falo aqui sem procuração, mas falo tranquilamente, senhor ministro, de todas as instituições aqui representadas, tenha a nossa lealdade, a nossa dedicação e o nosso compromisso com a democracia, com a lei e com a Constituição Federal. Obrigado.